Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço para colorir a pele. Eu vou usar os lápis bicolores da Faber-Castell e folha sulfite tamanho A4. Para quem não usa os lápis bicolores, eu vou deixar aqui do lado os lápis normais, os Ecolápis da Faber-Castell que eu também uso. Para desenhar a pele da Boca Rosa Blog, eu vou usar o laranja, areia, rosa claro, marrom escuro e branco. O branco é opcional, nem sempre eu uso. Eu gosto de começar apagando algumas linhas da parte que eu vou começar a passar a primeira cor. Como eu vou começar aqui pelos olhos, eu vou apagar bem de leve as linhas para o desenho não ficar marcado. Eu vou usar o lápis de cor marrom claro e vou começar a destacar as sombras no meu desenho. Como eu sei aonde estão essas sombras? Eu tô olhando a foto original e tô me baseando para conseguir fazer a pele no meu desenho. Eu vou passando o lápis de cor bem de leve, com o marrom claro. Eu tô destacando as sombras de acordo com a foto original. Como são partes muito pequenas, você pode pintar em círculos, não precisa ter uma direção certinha para pintar. E sempre bem clarinho. Daqui de cima do início da sobrancelha, eu já vou puxando as sombras e vou fazer a parte que fica em volta do nariz, que é sempre mais escurinho. Principalmente a Bia, que gosta de fazer aquelas maquiagens bem marcadas, então fica até mais fácil desenhar o rosto dela e colorir. Em volta do nariz só tem sombras, não tem nenhuma linha certinha, ele vai ser sempre sombreado. Nessa parte de baixo do nariz, geralmente pega muita sombra, sempre vai ter uma sombra aqui embaixo. Então eu posso fazer algumas linhas para destacar ainda mais essas sombras, como se eu estivesse contornando o nariz. Essa primeira etapa de identificar as sombras é uma das partes mais importantes, porque o esboço pode estar mais perfeito que for. Se a gente não souber fazer as linhas, as expressões, destacando elas, o desenho não vai ficar parecido com a foto original. Sempre vai ter uma sombra aqui em cima da boca e embaixo do nariz. Pra mim, o mais difícil é fazer essa parte, é conseguir definir as expressões da pessoa no próprio desenho. É onde vai falar que tá parecido ou não tá parecido. Na parte de colorir, eu acho que é um pouco mais difícil essa primeira etapa, com lápis de cor marrom, claro, e essa parte das sombras. Eu tenho que fazer de uma forma que fique parecido com as expressões dela. Então, é a parte do sorriso, essa parte do queixo, a parte do nariz. Então, a gente tem que prestar muita atenção na foto original para conseguir reproduzir isso no papel com lápis de cor depois. Como aqui tem um espaço maior que eu vou usar o lápis de cor, eu vou começar a dizer para vocês como eu faço para deixar a pele com uma textura uniforme, que vocês sempre me perguntam quando veem meus desenhos. Primeiro, eu passo o lápis de cor toda em uma direção, igual eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo vários risquinhos. Só que sempre ficam alguns risquinhos brancos marcando que eu passei o lápis nessa direção. Então, eu passo uma segunda camada em outra direção. Tudo isso tem que ser muito de leve para não marcar o meu desenho, tá, gente? Ó, eu vou fazer isso bem de leve e vai ter uma hora que os risquinhos brancos vão sumir. De tanto que eu vou passando em várias direções diferentes, ó, eu já tô passando em outra direção. Desse lado é a mesma coisa, eu vou passar o lápis em uma direção e vai ficar vários risquinhos brancos, vocês ainda não conseguem ver, mas quando vocês estiverem desenhando, vocês vão perceber isso. Eu tô passando todo em uma direção, vai ficar alguns risquinhos brancos, eu vou vir em outra direção, de preferência na direção contrária primeiro, e vou passar o lápis de cor bem de leve em cima. Depois eu venho em outra direção, ou eu posso fazer uma pintura em círculos também, mais ou menos assim, ó. Só que eu ainda prefiro pintar reto em várias direções, comigo funciona. É claro que eu não aperto muito o lápis para não deixar marcado o meu desenho. O segredo não é apertar o lápis, até quando a gente quer uma textura um pouco mais forte, igual aqui. O segredo é passar várias camadas com a mesma cor.
Como aqui embaixo vai ter uma sombra um pouco mais forte, eu vou fazer igual eu fiz no caso do nariz. Eu vou passar o lápis um pouquinho mais forte, fazer uma linha um pouquinho mais grossa e apertar um pouquinho mais o lápis, bem pouco. Só pra fazer essa separação do queixo e do pescoço. Sempre vai ter sombra embaixo do pescoço. Bom, a primeira etapa com marrom claro tá concluída. Pode ser usada essa cor canela da Faber-Castell ou esse marrom também da Faber nos lápis bicolores. Acho que tá parecido e acho também que a parte mais difícil já foi. Agora eu vou usar o lápis de cor rosa claro. Eu vou passar uma camada de rosa claro em toda a pele e vou fazer essa primeira camada toda na mesma direção. Eu também posso passar em cima do marrom, não tem problema. Agora eu vou passar uma segunda camada na direção contrária. Automaticamente eu vou escurecer um pouquinho mais a minha pintura. Vou passar uma terceira camada em outra direção. Agora que eu tenho certeza que a minha pele não tem aqueles espacinhos brancos, eu vou passar o lápis de cor rosa claro com um pouco mais de força em todos os lugares que eu passei o marrom claro. Vai ficar uma mistura das duas cores e vai destacar mais ainda as sombras. Agora eu não preciso mais tentar descobrir aonde está cada sombra, cada expressão. Eu só vou passar em cima do marrom. Vai formando um degradê, porque essa parte é onde fica a sombra. E essa parte que vai ficar mais clarinha até o final é onde bate a luz no desenho. Não esqueçam de fazer essa camada de lápis de cor um pouco mais escura em volta. Isso dá muito mais vida pro desenho. Se você deixar tudo clarinho igual tá aqui, vai ficar meio morto e não vai ficar tão real. Lembra que vai ser o efeito degradê. Aqui eu vou apertar um pouco mais o meu lápis de cor e fazer algumas camadas. E aqui eu vou apertar um pouco menos para ele ficar mais clarinho mesmo. Até agora eu usei o marrom claro e o rosa claro. Se você não tiver um marrom claro, você pode substituir pelo marrom escuro, aquele que vem na caixa básica de 12 cores. É só passar ele bem de leve e depois passar o rosa em cima. Só o marrom e o rosa já dão um efeito super legal na pele, é só saber colorir. Não precisa necessariamente do areia, eu também sei que ele não vem em todas as caixas. Então, se você conseguir fazer esse efeito no seu desenho, já vai ficar legal e já vai dar para destacar bastante as expressões do rosto. O areia vai ser só um complemento, na verdade. A próxima cor que eu vou usar vai ser o areia. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o rosa claro. Eu vou passar uma camada em uma direção, em todo o rosto. Como o areia já é clarinho, eu não preciso passar ele tão de leve, eu posso apertar um pouco mais esse lápis de cor. Ele também ajuda a misturar a cor, eu consigo misturar o rosa, o marrom e o próprio areia, porque ele deixa a pele mais uniforme ainda. Até agora eu passei o areia na metade do rosto. Tentei observar a diferença que dá usando o areia e deixando só mais branquinho aqui no meio. Eu acho que o areia dá um efeito bem legal. Agora eu vou passar mais uma camada em outra direção. Você pode passar quantas camadas quiser. Você pode passar até ver que o seu desenho tá sem nenhum risquinho branco e tá bem misturada a cor, tá uma textura legal. Mais uma camada. Quando eu desenho uma pessoa muito branquinha, como a Kéfera, a Larissa Manoela, eu paro por aqui. Eu deixo a pessoa com essa cor de pele e no máximo eu passo um coral para dar um efeito de blush aqui. Como a Bia é um pouco mais bronzeada, eu vou usar o lápis de cor laranja, principalmente nos contornos e nas partes mais sombreadas. Também vou usar na parte do blush para destacar um pouquinho. Eu gosto do desenho bem vivo e bem colorido, bem de leve. Essa parte aqui do blush é como se eu estivesse maquiando ela. Eu faço sempre toda a pele e depois eu passo as cores da maquiagem. É a mesma coisa com a sombra. Eu faço a pele e depois eu passo a cor que ela vai usar de sombra. É sempre bom usar esse efeito de degradê. Aqui nessa parte tá bem sombreada, então fica mais escuro laranja. Só que em cima vai ficando um pouquinho mais leve, então eu vou fazendo uma pintura em degradê e isso bem de leve. Se precisar, em várias direções para não ficar mais nenhum espaço branquinho. Eu tô fazendo um lado com e um lado sem laranja para vocês poderem decidir se vocês querem realmente usar esse laranja, se precisa de usar essa cor na pele da pessoa que vocês estão desenhando. Se não quiser usar o laranja porque fica com medo de ser uma cor muito forte, muito viva, pode usar o coral, porque fica parecido com o rosinha, que é a cor da pele,
e não fica tão bronzeada ou tão escuro ou tão chamativo. Eu gosto de usar o laranja, eu acho que dá um efeito legal. Então é isso, se a pessoa for um pouco mais bronzeada, você pode usar essa parte da pele. Se a pessoa for um pouco mais branquinha, dá pra usar essa parte da pele. Agora eu vou terminar e vou usar o laranja em toda a pele. A minha dica é não ter medo de usar as cores. Mesmo que não seja aqueles lápis de cor próprios para apagar, você consegue apagar algum efeito que você fez. Por exemplo, se eu quisesse passar a borracha em cima dessa parte aqui, eu conseguiria apagar boa parte do meu desenho e fazer tudo de novo, mesmo sendo pintado com lápis de cor. Então, é melhor arriscar e tentar usar novas cores, fazer experiências com o desenho, do que ficar sempre naquela cor clarinha, com medo de estragar. Eu acho que vale a pena vocês tentarem fazer alguma coisa diferente. Vocês vão ver que vai ficar legal. Se quando vocês forem usar o laranja, vocês acharem que ficou muito forte, é só pegar a borracha e passar uma camada de borracha bem de leve, que a cor vai sumindo. Vai ficando só as cores de baixo. É isso. Terminei com laranja. Agora eu vou usar um lápis de cor marrom escuro para dar alguns retoques finais na pele. Como na foto original essa parte está bem marcada, eu vou destacar um pouquinho fazendo uma linha com lápis de cor marrom escuro. Também vou usar embaixo do nariz, que é aquela parte que eu disse que tem bastante sombra. Embaixo do pescoço, que também tem muita sombra. Geralmente as partes mais escuras e sombreadas, eu jogo o marrom escuro. Daí vai de acordo com a foto que você estiver fazendo. Se depois que o desenho estiver pronto, vocês acharem necessário destacar algum pontinho de luz, é só usar a borracha e apagar aonde você passou o lápis de cor e destacar essa parte. Geralmente é na ponta do nariz, nessa parte da testa, nessa parte da bochecha e aqui no queixo. É geralmente onde bate mais luz. Como eu mostrei pra vocês que eu fiz aquele efeito degradê, eu não preciso apagar muita coisa. Dá pra ver que o desenho fica um pouco mais iluminado com essas partes. Por último, eu vou usar o lápis de cor branco. É opcional, ele ajuda a deixar a textura da pele melhor. Só que como eu já ensinei pra vocês aquele truque de pintar em várias direções, nem sempre vocês vão precisar de passar o branco, é só se quiser mesmo. Eu vou passar só pra mostrar pra vocês como fica, mas nem sempre eu uso. Lembrando que se vocês não tiverem todas essas cores, não tem muito segredo. O segredo mesmo tá na pintura. Se você souber pintar de uma maneira que não vai ficar espacinhos brancos ou marcas de lápis de cor, o seu desenho vai ficar legal do mesmo jeito. Ficou assim nossa pele. Se vocês quiserem que eu dê sugestões de outros tons de pele, de uma pessoa um pouco mais branquinha ou um pouco mais morena, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo, deixar sugestões para os próximos vídeos e me marcarem nos desenhos de vocês, que eu vou repostar os mais bonitos e criativos. Me sigam também nas redes sociais, que lá eu posto desenho todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo!